A Sociedade do Engenho. No início da colonização, Portugal não possuía severo interesse pelo território e mantinha seu foco no comércio ocidental, ou seja, o comércio das Índias. No Brasil, eles extraíam o pau-brasil, mas não intensificavam a exploração e ocupação. Logo, o comércio das Índias entrou em prejuízo e outras potências europeias começaram a invadir o Brasil. Assim, em 1530, a coroa portuguesa sentiu a necessidade da ocupação. O plantio de cana-de-açúcar intensificou esse processo e assim foram estabelecidos os engenhos de açúcar. Devido ao fértil solo litorâneo e à sua posição em relação à latitude, ou seja, era a mesma que os portugueses já cultivavam a cana-de-açúcar na África, a cana-de-açúcar se tornou um sucesso e trouxe lucro a ambos os territórios. O trabalho nos engenhos era supervisionado por trabalhadores livres, que supervisionavam os escravos. A escravidão na América era inicialmente também feita em indígenas nativos, mas logo, com a interferência dos jesuítas, sua grande morte e suas fortes guerras de resistência, isso se tornou pouco comum. Portugueses já aproveitavam navios que levavam mercadorias à África e assim trocavam algumas por escravos, que então levavam ao Brasil e aqui eram carregados com açúcar. Nos engenhos, tínhamos a plantação, a moenda, a capela, a cozinha de açúcar, a senzala, a casa grande e, às vezes, chiqueiros, estábulos e pequenas plantações para consumo próprio. Primeiramente, a casa grande era a moradia do senhor do engenho e toda a sua família. Geralmente, escravas trabalhavam lá. A plantação eram grandes latifúndios de monoculturas, plantando cana, usando o trabalho escravo, e o açúcar era destinado para exportação, levado de barcos e caravelas à Europa, que era agora viciada nesse açúcar. A moenda era o lugar onde se iniciava o processo de transformação da cana até o açúcar. Ela podia ser movida por meio da força da água, por meio de rodas d'água ou por bois. Assim, a cana era espremida e o caldo de cana era extraído. Na cozinha de açúcar, o caldo de cana era cozido ao fogo até se tornar um melaço. Logo, se despejava em formas de barro e assim o açúcar era seco ao sol, encaixotado e transportado por carroças de bois. A senzala era o local onde viviam os escravos, com precárias condições de vida, expostos a diversas doenças e infecções, sem nenhum saneamento e higiene básica. Viviam todos aglomerados e tinham pequenas rebeliões, fugas e ataques. A mais temida resistência eram os quilombos, vilas e locais de refúgio para escravos fugitivos. Porém, por muitos escravos terem famílias, muitos deles acabavam estando presos de um certo modo à fazenda, não podiam fugir. Ao lado da senzala vemos um pelourinho, utilizado para castigar fisicamente escravos na frente dos outros, e acreditavam que assim iriam disciplinar os outros em forma de medo. A capela tentava implantar a religião cristã nos trabalhadores e escravos. Assim, os senhores de engenho esperavam diminuir as rebeliões e outras formas de resistência, tendo maior controle sobre seus escravos. Já os chiqueiros, pequenas plantações e estábulos eram principalmente para o consumo próprio, da família do engenho e da sociedade do engenho. Às vezes haviam pequenas vendas desses produtos, e os cavalos eram usados como transporte.